Meus amados, boa noite. Quero trazer uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, que conta a história de um homem chamado Ananias e de sua mulher Safira. Estes resolveram seguir aos apóstolos. Nós estamos falando aqui do crescimento da igreja. A Bíblia diz que naquela época muitos vinham até os apóstolos porque esses andavam segundo a autoridade do Espírito Santo e eles começaram a fazer maravilhas em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pedro foi usado pelo Espírito Santo até mesmo para levantar um homem coxo que estava à entrada do templo de Salomão. E quando essa obra vai crescendo, pessoas vão chegando. Ora, é um direito da casa do Senhor o dízimo e a oferta, porque a casa do Senhor ela se mantém pelo dízimo e a oferta do povo. A Bíblia diz lá em Malaquias 3:10: trazei dízimos e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e depois provai-me nisso. É a lei do plantio. Se você planta em terra fértil, você vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. E assim era pregado na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. E a Bíblia diz que esse homem chamado Ananias, ele vende uma propriedade. Mas quando ele vai entregar lá o dízimo e a oferta da casa do Senhor, a Bíblia diz que este homem ele retém. Ora, ele não reteu diante de homens, mas ele reteu diante de Deus. Porque quando você traz a casa do Senhor, você tem que entender que você não está trazendo para homens, mas você está trazendo para o próprio Deus abençoar a sua vida. Você vai ser abençoado conforme você planta. Da maneira que você plantar, assim será. A Bíblia diz que aquele que semeia a semente na mão do semeador, esse vai prosperar. Então quem prospera é quem traz. Na verdade, a casa do Senhor ela só se mantém com aquilo que é o chamado do servo. Porque a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 20 que o Senhor assalareia os seus trabalhadores. Ora, se aquele que trabalha com sinceridade de coração, é íntegro, é reto, é temente ao Senhor e se desvia do mal, ele tem todo o direito de receber aquilo que vem sobre o altar. Davi comeu do pão da propiciação. Então, tanto Ananias como Safira sabiam que estavam retendo aquilo que era do Senhor. A partir do momento que você vira filho de Deus, que você está na presença de Deus, em espírito e em verdade, aquilo que vem às suas mãos, e se você confia no Senhor, porque a Bíblia Sagrada diz que bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor, esse não vai reter, vai trazer o que é de direito da casa do Senhor, para que o Senhor multiplique as suas moedas a 30, a 60 e a 100 por um. Então ele levou parte daquilo que era direito da casa de Deus e deposita ali aos pés dos apóstolos. Mas Pedro era um homem espiritual. Pedro andava em espírito. E Pedro diz a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse para o Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade, da propriedade, daquilo que era direito da casa de Deus. Pedro é um homem espiritual. Pedro entende bem essas coisas. E a Bíblia diz que aquele que anda em espírito já não anda mais na carne, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ananias, ele foi persuadido pelo próprio Satanás de não entregar o direito da casa de Deus. Mas Pedro, o homem sábio que era, ele, naquela época, ele fala para Ananias: ora, se você guardasse tudo, por acaso não era teu? Por acaso não ia ficar para ti? E se você vendesse, por acaso,
tudo que você recebeu não ficaria em teu poder? Por que formar-te desígnios, pensamentos em teu coração e mentistes para Deus? Porque muito fácil amigo, você enganar aos homens, mas enganar a Deus ninguém engana. Porque se há um preço pago, se Deus é contigo, se você está aí na casa de Deus, se você está orando, louvando, glorificando, exaltando, bendizendo, recebendo do altar os dons do Espírito Santo, e Deus está trazendo a paz à tua família, prosperando, aumentando as suas finanças, você tem que entender que Deus é dono do ouro, dono da prata, dono da terra, da plenitude da terra, e Ele dá aos filhos dos homens para que delas se fartem. Tudo vem de Deus e para Deus. Quando se trata de fidelidade entre você e Deus, Deus analisa o seu coração, porque Ele quer que tudo te vá bem. Deus quer que você tenha uma vida próspera, mas para isso, melhor obedecer do que sacrificar. Ananias, ele quando ouviu estas palavras, ele caiu morto. Porque quando Pedro profetizou que você mentiu para Deus e não para homens, ele caiu morto. Porque assim era a igreja primitiva. Hoje, só se Deus verdadeiramente quiser uma coisa dessa. Porque o interesse da igreja que surge não é o dinheiro que está nas suas mãos. Mas bom seria se você honrasse a Deus com o teu dízimo, com tua oferta, porque também saberia o sacerdote que tudo te iria bem. E você iria prosperar a 30, a 60 e a 100 por um, porque é a lei do plantio. Quem planta uma semente, colhe uma espiga. Assim é a lei do plantio. Então foi grande o temor naquela época, porque Ananias caiu morto quando Pedro o exortou. E veio todos de longe e ouviram e viram estas coisas. Então Deus, quando Ele vai fazer uma coisa, Ele faz na frente de todo mundo. Deus não é reservado em certas coisas. A Bíblia diz que as coisas ocultas são para Deus e as reveladas para o homem. Se Deus quiser revelar a público, Ele vai revelar. Mas tem coisas que Deus trata no particular. Então aqueles moços que estavam por ali, pegaram o corpo de Ananias, cobriram e transportaram para fora e sepultaram. Passado-se algum tempo, algum espaço de tempo, entrou também a sua mulher, Safira. E não sabendo o que havia acontecido, Pedro faz uma pergunta em espírito para ela. E diz: vendestes a tua herdade, a tua propriedade? E ela disse sim. Por quanto? Por tanto. Então Pedro lhe disse: por quê? É que entre vós, entre você e seu marido, e aqui vem um princípio, cuidado com quem te persuade ao erro, cuidado com quem mente, porque mentira tem perna curta, e a palavra do Senhor diz que todo aquele que mente é filho do diabo. Não é porque você anda com o seu marido, com o seu esposo, e ele é duro de coração, e ele mente, que você deve mentir também. Você não pode mentir. Porque a Bíblia fala que desde o princípio Satanás mente. E ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, todo aquele que mente é filho de quem? Então, amados, ninguém tenta ao Espírito Santo. Melhor é vir na casa do Senhor, não entregar nada, do que entregar uma coisa que é coxa. Deus não gosta de nada coxa. Se você vai fazer, faça o certo. Porque a Bíblia Sagrada diz lá em 2 Samuel capítulo 24, não ofereça a Deus aquilo que não te custe nada. Se você traz no altar, você não está entregando a homens, você está entregando ao próprio Deus, ao Senhor da glória, que vai multiplicar a tua herança sobre a terra, e vai te colocar por cabeça e não por cauda, e vai te colocar à frente e não atrás, e vai te colocar por cima e não por baixo.
quando Safira mente, a Bíblia Sagrada diz que Pedro fala desta forma: olha, por que você fez isso com Ananias? Para tentar ao Espírito do Senhor, ao Espírito Santo. Eis aí a porta os que sepultaram teu marido, e também te levarão. Meu Deus, que palavra dura de Pedro. E logo ela caiu e expirou também, morreu. E entrando os moços, acharam ela morta e sepultaram junto com o seu marido. Porque se eu sou casado, eu não preciso andar na mesma mentira do meu cônjuge. Porque nós, em espírito, respondemos individualmente. Então houve um grande temor e um grande tremor por toda a igreja. Porque Deus é Deus de maravilhas. Ele faz o querer e Ele faz o efetuar. Os planos podem ser até do homem. Ananias e Safiras planejou mentir diante do altar. Mas o Espírito Santo, na boca de Pedro, trouxe a revelação. E todos os que ouviram estas coisas ficaram admirados, porque muitos sinais e prodígios eram feitos na época de Pedro, de João, de Tiago, de Matias, que foi o último apóstolo a chegar. Então, entre o povo, pela mão dos apóstolos, eram feitos muitas e muitas maravilhas da parte do Senhor. Então eles estavam todos, unanimemente, no alpendre de Salomão. Todos eles. Ninguém ousava ajuntar-se a eles, porque tinham grande estima. E não queriam, até mesmo, andar contrário à obra do Senhor. Amado, a Bíblia Sagrada diz: quem tentará contra os arguilhões do Senhor? Quem tentará acusações contra os ungidos de Deus, se é Deus que os justifica? Ora, não te preocupa tu com o altar. Altar é uma coisa que só Deus julga. Muitos homens e mulheres de Deus se perderam pelo meio do caminho. Não dominam o dinheiro, mas o dinheiro passara a dominar essas pessoas. Pessoas estão construindo verdadeiros patrimônios por causa da obra do Senhor, juntando nesta terra. E a Bíblia Sagrada diz que aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Não que ele não tenha direito de comer daquilo que está sobre a mesa, sobre o altar, porque é direito dele. Segundo a palavra de Mateus capítulo 20, se Deus chama para a obra, fiel é Deus para manter. E a multidão ia crescendo, porque a igreja primitiva tinha o poder de Deus. A igreja primitiva, ela não era uma igreja só de palavras persuasivas, mas era uma igreja de poder, uma igreja que revelava dentro daquilo que era sério. Tanto homens como mulher ia crescendo cada vez mais naquela igreja. E você conhecendo esta obra, você vai ver que Deus nos honra, que Deus faz coisas, prodígios e maravilhas. Então, os enfermos que estão pela rua, como na época dos apóstolos, traz, amado, me convida para entrar dentro dessa casa. Pode ter um canceroso, pode ter um aidético, não te preocupa tu com a doença que ele tem. Me chama. Chama um pastor desta igreja, chama um diácono desta igreja, que também tem autoridade para impor essa cura. Porque Deus nos deu essa autoridade. Então, quer hospital, aonde tiver um enfermo, me convida que eu faça a visita na sua família. Convida um diácono desta igreja, convida um pastor, convida um bispo, convida um apóstolo. Porque eles estão vindo. E se ninguém for, eu vou, amado. Porque nós cremos numa igreja de poder. Nós não cremos numa igreja só de palavras. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, naquela época, a sombra de Pedro curava. Mas basta uma palavra de um sacerdote e Deus honra. A Bíblia diz em Levíticos 27:12, assim como o sacerdote falar, assim será.
Quem tem posição no altar, quem tem comunhão com Deus, quem andou com Deus, quem sabe os mistérios de Deus, sabe como fazer essas ligaduras de cura. Deus, Ele é fiel. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, até as cidades circunvizinhas daquela época corria e vinha até Jerusalém para ouvir, para trazer os seus enfermos, os atormentados de espíritos imundos. E eram todos curados. Eu não tenho medo desta obra. Traz para a igreja. E se você não der para vir na igreja, me convida. Porque eu vou, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vive mais o diácono desta igreja, o obreiro, mas Cristo vive neles. Temos esta unção para declarar cura dentro da tua casa, para impor a palavra de Deus. Cabe a Deus cumpri-la ou não, mas eu cumpro o ID de Deus. Nesse departamento do ID da igreja, temos homens e mulheres de Deus capacitados. E todos vão ver que Deus é conosco. Quer saduceu, quer fariseu, quer espírita, idólatra, kardecista, umbandista, a quimbanda, o candomblé, a maçonaria, a idolatria, a bruxaria, a oração contrária, o crente murmurador. Pelo poder do nome de Jesus, vai ver que Deus é conosco. Então, se vier inveja, contenda, porfia, porfiar as coisas de Deus, quem nos justifica é o Senhor. Não há medo para isso. Mas saiba de uma coisa, temos que crescer, e esse crescimento vai depender de você. Vai depender de você abençoar a casa do Senhor. A Bíblia diz: honra-me com o teu pouco e sobre o muito eu te colocarei. Começa a honrar Deus com o teu pouco. Ninguém aqui está te pedindo muito, mas começa a honrar Deus com o teu pouco, para que haja suprimento na casa de Deus. Esta noite, um anjo do Senhor vai abrir as portas das prisões, os cadeados trancados, os ferrolhos, as obras da macumbaria, da bruxaria. Aonde tiver uma mandinga feita, vai ser desfeita e você vai prosperar. Mas para que você traga o direito da casa do Senhor, você vai prosperar. Você vai ser cabeça. Segundo a minha palavra, em nome de Jesus, eu ligo na terra para que seja ligado no reino dos céus. E que Deus honre o que eu estou falando. Ou então que Ele nos tire essa obra, se ela não funcionar. Mas Deus, Ele é conosco. Então, amado, pelo poder do nome de Jesus, nós vamos nos apresentar diante de autoridades. Nós vamos nos apresentar diante de homens e mulheres que são conhecidos nesta nação. Pessoas vão nos chamar para orar nas suas casas, seja rico ou pobre, seja milionário ou bilionário. Mas nós vamos entrar na autoridade do nome de Jesus, porque Deus diz: não te preocupa tu com o que vai falar, abra a tua boca e falarei por ti. E todos vão ouvir. E todos vão ouvir desde de manhã até o entardecer que Deus, Ele é conosco. No templo do Senhor, dentro das casas, nas ruas, nas esquinas, nas pregações pela rede social, Deus, Ele é conosco. Porque pelo poder do nome de Jesus, ainda vai existir sacerdotes como na época dos antigos. E se vir esses sumos sacerdotes, esses homens que trabalham até mesmo para as trevas, eu não vou me preocupar, porque mais forte é o que está conosco do que todo aquele que está no mundo. Pelo poder do nome de Jesus, vamos convocar o conselho para julgar este povo em espírito e em verdade, porque se plantarem alguma coisa contra nós, vão colher segundo a sua medida. Não é eles que vão formar conselho contra nós, mas nós vamos lançar palavras no mundo espiritual, e quem merecer vai receber. E cabe a Deus cumprir a bênção ou a maldição dessas pessoas que andam contrário ao Evangelho, dessas pessoas que andam em trevas e são contrário à pregação do Evangelho. Porque aqui tem sacerdote. Não tenho nenhum medo de lançar palavras, e que Deus me justifique no mundo espiritual. Que Deus justifique o obreiro desta casa, o diácono, os oficiais da casa do Senhor.
Pelo poder do nome de Jesus, estamos aqui servindo a Deus em espírito e verdade. E ainda que esteja um preso, um surdo, um mudo, eu vou impor a bênção do Senhor. Porque fiel é Deus para libertar o teu filho do vício. Fiel é Deus para libertar o teu marido da dureza. Fiel é Deus, em nome de Jesus, para abrir porta onde não tem porta, para que eles venham trabalhar, para que eles venham prosperar. Deus é fiel, recala, aramant, recalavácia. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, naquela época, lançaram os apóstolos no cárcere. Mas hoje nós temos discernimento. Quando o nosso inimigo vir por um caminho, por 7 ele vai fugir de nós. Haverá guardas, anjos do mais alto escalão, guerreando ao nosso favor, ao favor de cada membro desta igreja. Portas se abrirão, e saberão que tem pastor, e saberão que o pastor vela pelas suas ovelhas pela madrugada, por cima dos montes. Fiquem perplexos. Deus, ele é fiel e fará coisas maiores, muito maiores em nosso meio. Deus nos capacitará, nos levantará como cabeça. E Deus, em nome de Jesus, estará à nossa frente. Fará coisas grandes, prodígios e maravilhas. Oh, graça e paz. Aleluia. Glória a Deus, meus amados. Graça e paz. Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia. Compartilhe a palavra de Deus. Aleluia.